Vamos lá, essa gente, agora com artesanato. A nossa Thalita fez uma matéria com a Cris, lá da Cris Arte, e você vai acompanhar como se faz um gato de feltro. Solta a matéria aí. Olá, Chico! Olá, pessoal de casa! Mais uma segunda-feira, dia de artesanato. E depois de algumas semanas que o artesanato era aí contigo ao vivo no estúdio, eu voltei pra rua e hoje a gente tá aqui em Rio do Sul com a Cris. Então, assim, vocês aí de casa não conhecem ela ainda. Então, Cris, me conta um pouquinho de onde surgiu essa tua paixão pelo artesanato, quanto tempo tu tá no artesanato e antes disso, o que tu fazia? Então, eu sou a Cristiane, né? Eu tenho o ateliê Cris Artes há uns 6 meses, na verdade, e antes disso eu trabalhava como professora no município. Então, em outubro do ano passado, eu resolvi me dedicar exclusivamente ao artesanato. E essa minha paixão ela já vem há uns 3 ou 4 anos, onde eu era apenas aluna, e então resolvi que iria levar isso para o meu profissional. E estou apaixonada até hoje. Não larga mais o artesanato? Jamais, de forma alguma. E hoje, Cris, em que área que tu trabalha dentro do artesanato? Eu trabalho basicamente com feltro. O feltro é novo na nossa cidade, o pessoal não conhece muito ainda, mas ele é utilizado em várias áreas hoje. Uma época ele era utilizado apenas para bebês, né? Vamos fazer uma lembrancinha de maternidade, é feltro. Fazer uma lembrancinha de chá de bebê, é feltro. E hoje não, ele foi para a cozinha, foi para a sala como decoração e ele está em todas as áreas, né, de decoração nas nossas casas, nas nossas festas. E a gente também vê a possibilidade de estar botando além do feltro, misturando o feltro com tecido, já dá para trabalhar. Sim, são inúmeras as possibilidades. O cetim com o feltro fica maravilhoso, o tecido de tricoline com o feltro fica ótimo. Então assim, tem inúmeras possibilidades. As pérolas com o feltro ficam maravilhosas. Então tá. E hoje, além de trabalhar com feltro, também virou professora dentro da área do artesanato. Exatamente. Eu tenho 18 alunas no momento, né? E são, assim, alunas que estão há pouco tempo. Tenho alunas de 2 meses de curso, 3 meses, e já fazem peças maravilhosas. Então, são, assim, técnicas fáceis, básicas, que você pegando vai embora, dá conta do recado. Então tá, e pro pessoal de casa hoje, o que a gente vai ensinar eles a fazer? Nós vamos ensinar o pessoal de casa a fazer este gatinho, que é decorativo para o balcão. Eu escolhi uma peça bem simples, porque quem quiser se arriscar a fazer não vai ter que investir muito, né? Nós usamos basicamente 2 cores de feltro, né? Porque aqui a gente poderia substituir. É só um detalhezinho? É, exatamente. E uma flor que eu também vou ensinar a fazer, que encontra-se os gabaritos facilmente em qualquer loja de variedade. Então tá, então pra fazer essa peça, então a gente vai precisar necessariamente de feltro. E uma fita de cetim. Uma fita de cetim. E para dentro, o enchimento. Tá? Então tá, então podemos começar. Podemos começar. Pra começar, Cris, qual que é o primeiro passo? Então, o primeiro passo é você entrar lá na minha página, na Cris Artes, imprimir os moldes que estarão lá à disposição. Tá? É um molde bem básico, ele tem, então, 5 partes e o detalhezinho do coração que é opcional, certo? 6 partes com coração. Primeira coisa que a gente faz é passar todos esses moldes para o feltro, tá? E no caso do molde, é melhor ser, eu vi aqui que o teu é um papelzinho mais duro. Fica mais fácil do que uma folha de ofício, por exemplo? Exatamente. Você imprime e cola na cartolina ou numa embalagem de papelão e daí recorta. O meu já tá bem usadinho, né? Mas é isso aí. Ou no acetato também, né? Que é o de encadernação. É bem tranquilo. Então eu vou explicar como que a gente risca o feltro, porque tem um segredinho ali para não ficar o trabalho marcado, tá? Coloco a peça que eu quero, né? Risco sempre com a caneta, de preferência ponta fina, e não esfrego a caneta no feltro. Eu só passo em volta da peça. Lembrando que tem que estar duplo, para já sair os dois igual. Exatamente. Uso o feltro duplo, alfineto para recortar, né? Para não correr. E assim, ó, o feltro, como ele não é um tecido, ele não é feito de trama, e sim um material reciclado feito de garrafa PET, então ele é prensado. Se eu esfregar muito a caneta em algum local, vai ser muito difícil de eu tirar,
tá? Então, por isso que a gente toma esse cuidado. Alfineto a peça e eu vou cortar. Porque, por exemplo, então depois de lavar, essa marca de caneta, ela sai? Não, eu corto do lado de dentro do risco. Ah, tá. Pra já... Exatamente, para não ter perigo da peça ficar marcada e esse tipo de coisa, né? Então, o que eu vou fazer aqui com a cabeça do gato, eu vou fazer com as minhas 6 peças, né? Cada um no feltro correspondente, lá marca a cor do feltro. Ó, se vocês observarem, eu corto por dentro do risco, deixando 1 milímetro adentro. Lembrando que vão ter partes aqui que não vamos precisar cortar nela dupla, né? Exatamente. Então aqui, dupla a gente vai precisar do corpinho, da cabeça, das patinhas. É isso que a gente precisa de dupla. E do detalhe da orelha, porque vai... A né? orelha também são 2. Exatamente. Mas o focinho e o coração é só uma vez. Uma vez só, né? Até pra economizar, né? Porque não tem necessidade de cortar Não tem necessidade. Esse gatinho, ele é muito fácil de fazer, bem legal pra dar de presente. Dá pra decorar vários cômodos da casa. Vários cômodos. Se colocar um pouco mais de areia, ele serve como peso de porta. Eu, particularmente, não gosto do feltro como peso, porque o que acontece? O feltro é muito delicado. E no pegar pó direto lá na minha casa, então ele vai acabar estragando, vai ter uma vida útil muito pequena, né? Então, quando eu faço peso de porta, gosto de fazer com tecido. Ó. Mais resistente, né? Mais resistente. Se vocês observarem aqui, ficou ainda uma marquinha. Isso pode acontecer com qualquer um. Você puxa, como eu disse, não são tramas, né? E corta os fiozinhos por cima. É importante tirar toda a marca de caneta. É que ele acaba sendo só um pelinho, né? Isso. Soltinho. Depois que eu fiz isso com as 6 peças, né? Eu terei isso aqui. Né? O corpo, como a Thalita já disse, duplo. As patinhas duplas. E a cabeça, que estará dupla também, certo? E quem tiver em casa também, né, Cris, lembrando que necessariamente aqui é tua dica de cor, mas pode fazer um gato rosa, um gato azul. Isso, exatamente. Aí a criatividade é que conta, né? A próxima coisa que eu vou fazer é trabalhar com a cabeça. Então, eu risquei, eu vou colocar para trás a parte que eu risquei e trazer para frente a parte que não está riscada. Porque se por um acaso ainda ficar algum detalhe de caneta, não vai aparecer. E vou posicionar os detalhes. O nariz, né? Sempre prendendo com alfinete, e de preferência que não esteja torto. Sempre prendendo com alfinete, por quê? Porque dessa forma não vai mexer no trabalho. E as orelhas. Aqui nas orelhas tem um pulinho do gato. Tá? Como eu não quero que a orelha tenha enchimento, ó, a orelha não pode ter enchimento, senão vai ficar muito gordinha, né? O que eu faço? Eu coloco e antes de qualquer coisa, antes de casear em volta, eu vou fechar essa orelha, vou pespontar, a gente fala, que é o ponto de alinhavo, que a nossa avó já fazia, que quem vai fazer uma bainha faz, né? É aquele tal daquele pontinho simples que todo mundo faz. Bem simplesinho, exatamente. E assim, ó, eu gosto muito de trabalhar com caseado, mas nada impede que eu usasse aquele ponto também para fechar o gatinho depois. É muito tranquilo. Então, vamos lá. Eu já deixei minha linha aqui preparada e eu vou fazer uma orelha para vocês verem o que eu estou falando. Aqui nessa cor, sempre trabalhando a linha mais ou menos próximo à cor? Na verdade, assim, ó, vai muito do gosto da pessoa. Eu, quando é para fechar, eu não gosto de dar destaque, né? Aqui poderia utilizar uma cor mais forte, poderia dar o destaque que quisesse. É do gosto do freguês, como se diz. Então, ó, aqui eu entro pelo meio, pra ficar o meu nozinho escondido, e vou esconder ele aqui na orelhinha. E agora, quando eu fazer o meu pesponto, eu vou pegar as 3 camadas de feltro, ó. Vou passar lá atrás. Incluindo lá de trás isso, também. Vindo pra frente, indo pra trás, voltando pra frente. Por quê? Porque dessa forma eu tô pegando toda a parte do feltro e não vai ter como subir fibra ali, né? O enchimento siliconado.
E o feltro é uma coisinha molinha, não é ruim, né? De passar e voltar, pelo contrário, né? é muito gostoso. E o feltro, ele é muito terapêutico também, né? Então, assim, é bem indicado como terapia ocupacional, porque ele é totalmente à mão. Já existem artesãs que utilizam a máquina, né? Mas o básico do feltro, ele é à mão. E agora eu vou fechar aqui embaixo, para não subir ali também. No caso, então, aqui a gente vai passar aqui embaixo também? Não, só faz a voltinha de cima. Faz a voltinha de cima e aqui. Aí também. Aqui também. Porque eu não quero de forma alguma enchimento ali. Já deixa fechadinho pra não... Já deixo fechadinho, exatamente. Porque ele vai fechar a peça interna também, quando for encher a cabecinha já não passa Exato. o enchimento pra orelha, né? A orelhinha fica isolada no caso ali, né? Ó, agora eu venho para trás e de trás eu vou para o meio e finalizo. Pra finalizar que nem a gente começou no meio, né? Exatamente. Finalizar, eu acho que eu tenho que virar isso aqui. Finalizar é muito simples, deixa eu virar aqui para vocês poderem ver. Então, eu só pego um pedacinho sem passar lá atrás, ó, aqui do feltro e finalizo. Simples. Deu um nozinho. Deu um nozinho. Jogo essa linha mais longe, porque se eu cortar aqui, pode essa linha escapar. Então, eu vou passar aqui pelo meio e vou jogar ela um pouquinho mais longe, para dar uma sobrinha de linha. Uhum, já fica aquele pedacinho... Isso, que daí não tem perigo de escapar. O mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer na outra orelhinha. E vou fazer no narizinho. Só que o narizinho, ao contrário do que aconteceu ali, eu não quero pegar a parte de trás, né? Porque eu só quero pespontar ele. Então, muito bem. Eu vou abrir a minha peça, ó, ele não tá grudado. E eu vou fazer o pesponto aqui também, que é muito simples, né? Do mesmo jeito da orelha, Do mesmo jeito da orelha, só que só pegando as duas camadas de feltro, ou seja, o nariz e a parte da orelhinha, da frente, cabeça. Uhum. Porque no caso a gente quer encher o rostinho com o feltro. Com o feltro. O enchimento do feltro, né? Isso, com enchimento, com a fibra siliconada. E pra encher, Cris, sempre com a fibra ou tem uma outra opção de encher? Com a fibra sempre. E de preferência siliconada. Tá? Tem mais grossuras ou... Ela é mais macia e a outra fibra que tem no mercado, ela acaba que com o passar dos dias, ela forma bolinha. E formando bolinha, eu costumo dizer que deixa celulite na peça, porque ela vai separando na peça e a peça vai ficando feia. Formatos assim, né? Exatamente. Essa siliconada deve ser o que normalmente as pessoas usam pra encher os ursinhos de pelúcia também, né? Porque eles nunca ficam com celulite. Nunca tem celulite, verdade. Os ursinhos de pelúcia nunca tem celulite. Certo. Terminando essa parte, então daí nós vamos passar pro caseado. Tá? Que seria o caseado da cabeça. Pra daí sim encher. Jogo a linha, aqui vai dar de ver melhor. Jogo a linha um pouquinho para longe só para ter uma folga. E depois com o enchimento ela não solta, mas não solta mesmo, gente. É de certeza. Tá? Agora, como eu uso sempre a mesma cor do feltro para fechar e eu uso sempre o ponto caseado. Aqui eu vou utilizar outra cor para vocês verem como fica o fechamento, tá? Com o ponto caseado, mas o correto é usar a mesma cor. Então, vamos lá. Começo sempre aqui por baixo, tá? Porque quando eu fechar aqui, ele vai ficar encostado na patinha. Então, não vai aparecer se ficar alguma imperfeição na hora de fechar. Porque a gente vai fechar uma parte, vai encher e daí vai finalizar. Terminar de fechar, exatamente. Então, vamos lá. Começa pelo meio. Começa pelo meio para esconder o nozinho, como aconteceu lá na orelha, né? E agora vem da frente para trás. Lembrando que uma linha fica para cá e a outra por baixo para cá. É o ponto caseado. No primeiro pontinho, além de eu passar uma vez a linha aqui dentro da laçada, eu vou dar mais uma voltinha que é para o ponto não ficar deitado. Porque senão ele vai deitar a hora que eu puxar.
e assim não acontece. Esse é no caso só do primeiro, o seguinte Só o é só primeiro. uma... O seguinte é muito simples, ó. Só vou fazer isso, linha pra cá e linha pra cá, e passa por baixo da agulha. Ó. Certo? O caseado é muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que tem o caseado bem fechadinho, pequenininho. Tem pessoa que tem maior. A minha mãe me ajuda com os caseados. Sempre ela que ajuda. O caseado dela é perfeito. É um micro caseado, eu costumo dizer. Bem juntinho. Bem juntinho. O meu caseado ele já é maiorzinho. Não tanto. Aqui eu tô fazendo maior para vocês poderem ver. Mas ele é um pouquinho maior, um pouquinho menor que isso. Mas o segredo para um caseado bonito não é nem o tamanho, né? É a uniformidade. Ele tem que ser toda a vida igual, certo? E a distância daqui para cá mais ou menos a mesma na horizontal. Então, vertical e horizontal tem que estar na mesma distância. Quando eu chegar aqui, tá? Vai estar a ponto de encher. Eu não vou terminar porque senão vai muito tempo. Mas daí vai ficar assim, ó, esqueçam a cara aqui e olhem a peça, ela vai ser cheia. Vai ter o próximo passo, que daí eu vou ensinar vocês terminarem o ponto caseado, tá? Porque ele é um pouquinho diferente. Então, vamos fazer agora a patinha, né? Que seria essa aqui, eu já tenho ela começada, começa igual nós fizemos a cabeça, dá toda a volta, enche e enche bastante. Aqui, como é um peso de balcão, para botar um papel de baixo, para decoração, eu coloco meio desse copinho, não vamos fazer propaganda, né? Meio deste copinho de areia, tá? Para ele ficar mais pesadinho. Então, eu vou colocar num pacotinho assim, vou enrolar o pacotinho e vou passar fita adesiva, certo? Que ele vai ficar assim. Então, depois que eu enchi as patinhas e eu vou chegar na parte mais larga da peça, eu já coloco a minha areia. Tem que fechar bastante mesmo, porque depois para botar o último enchimento é mais difícil. Então vai ser um pouquinho apertadinho, mas a gente consegue. Vai mexendo com ele lá dentro. Isso. E essa é a fibra siliconada, né? Então, nós vamos encher o restante com ela. Bastante nas peças. Até ficar bem fofinho. Bem fofinho, aham. E vai ajeitando com o dedo mesmo. Vai né? ajeitando Vai com o dedo, aham. preenchendo. Quando é um local mais longe, pode estar levando com a tesoura, né? Então, eu pego com a tesoura, pinço, ó. E daí eu levo lá mais longe. No caso aqui não é necessário, né? Porque ali a gente consegue É, a gente apontar consegue com o dedo. Mas se for, tipo, lá na patinha, eu posso usar a tesoura. Posso usar a pinça também que a gente usa pra fazer a sobrancelha. Posso usar ela também. O importante é não adquirir muito material quando tá começando, pra ver se apaixona. E depois vale a pena investir, né? Porque o artesanato, além de hoje, para algumas pessoas que nem você, ser uma fonte de renda, a gente sabe que tem quem tem paixão, que sempre tem uma caixinha lá com alguma Exatamente. coisinha, vou fazer um presente especial para alguém, Dia das Mães, você acaba se dedicando. E o artesanato não deixa de ser é tu colocar um pouquinho de ti naquela peça, né? Exato, é. Sempre vai um pouquinho do artesão junto, né? E assim, ó, eu costumo dizer que tu podes fazer 15 peças no mesmo molde, usando as mesmas cores, e nenhuma ficará igual à outra. Por isso que ele é artesanato, né? E acaba sendo, acho que também do momento que tu tá passando, Do né? momento, vai muito do teu emocional, né? Junto. Então, ó, enchi, né? Bem gordinho. Bem gordinho. Agora eu vou colocar a agulha aqui e vou finalizar. Aqui eu vou acabar para vocês verem. No caso, tanto a cabeça, quanto a patinha, quanto o corpo, a forma de fazer é a mesma, A né? mesma. Casear toda a peça, vai deixar um pedacinho pra botar o Sempre na enchimento. parte que vai ficar mais escondidinha, né? Porque, ó, vocês vão ver que sobrou fiapinho, ó. Né? Então, agora é que nós vamos terminar. Aqui a linha tá da mesma cor, não sei se vai dar pra perceber. Continua fazendo da mesma forma. Continua caseado. da mesma forma, caseado até o final. Quando eu chegar lá no primeiro ponto, daí eu vou ensinar pra vocês o pulinho do gato pra finalizar a peça.
que é onde vai se encontrar, no caso, o meu último com o meu Com primeiro o meu ponto. primeiro pontinho. E assim, ó, o artesanato é esses detalhes de acabamento que fazem a diferença, né? E a decoração depois, eu digo que quando a gente vai decorar, a gente vai brincar, né? É a criatividade do artesão, mais Exato. as orientações de quem te pede. Porque acho que nos pedidos hoje, tu deve receber desde quem te pede uma cor ou quem deixa pra ti fazer do formato que... Muitas bonecas personalizadas, né? Ah, eu quero essa cor de cabelo, eu quero uma bailarina que seja loira com os olhos azuis. Então, assim, vai muito do que o cliente pede, né? Nem sempre o que você acha bonito, você vai fazer, mas depois você acaba vendo que, nossa, o cliente tem um gosto maravilhoso e... Já serve de inspiração já também. serve de inspiração. Quase chegando pra Quase encontrar. chegando no finalzinho, a linha fica pequena, fica ruim. Ó, agora nós vamos pegar o último pontinho. Então, ó, eu vou pegar aquela laçadinha que ele dava lá em cima. Ah, aquela primeira. Isso, e vou passar por dentro. Unir. Agora eu vou dar um ponto no primeiro pontinho. No mesmo lugar. E agora entro aqui no meio, ó, e jogo essa linha longe. A mesma dica desde lá do início, Isso, né? pra não ter perigo. E aqui eu tenho que cuidar pra não furar areia, né? Não Ah, é pode verdade, a gente esquecer não pode isso. esquecer que tem um saquinho de areia Tem o ali dentro, saquinho de né? areia. Pronto. Aqui está. Ah, por que que eu deixei a parte onde tem o saquinho pra cima? Porque eu quero que o meu fofinho fique embaixo. Aqui vai ficar escondido, né? Porque Então, aqui, no caso, vai ficar as outras partes em cima, né? exato, aham. Quando alguém chegar e pegar, vai sentir ele... O fofinho. Então, a mesma coisa eu vou fazer com o corpo, né? Ele vai estar caseado. E após caseado, como eu enchi aqui, eu encho ali. E, finalmente, eu vou ter as seguintes partes. Deixa eu só deixar meu coração aqui. Ah, eu acho que eu esqueci de mostrar como coloca o coração, né? O coração, na verdade, ó, dá só um pontinho aqui, um aqui em cima e mais dos ladinhos. São 6 pontinhos, certo? E é opcional. O coração vai de cada artesão querer ou não fazer ele. Nós vamos chegar na parte, então, que começa a decoração. Nós vamos estar com o gatinho todo pronto, nós queremos colocar o olhinho, certo? Então, geralmente, a gente coloca o olhinho mais pertinho para dar a impressão de que o gatinho é um gatinho mais novinho. Se a gente querer que pareça um gatinho mais velhinho, coloca o olhinho mais longe, é uma dica, tá? Então, como eu faço isso? Eu entro aqui por trás, já deixo lá prontinho com o alfinete onde eu quero o olho, né? Entro por trás. É um botãozinho, olho. É uma pérola preta. Uma pérola preta. Uhum. E vou pegar na minha pérolazinha, ó. Uso uma agulha maior, né? Agulha de costurar boneca. Ó. Até porque tem que passar dentro desse... Isso, deixo entrar a linha, mas não puxo muito, porque agora ela ainda pode escapar. É a primeira vez que eu passei, mesmo tendo nozinho, como a agulha é grande, o buraquinho fica grande onde eu passei ela. Ó, e eu vou... Opa! Fugiu a nossa pérola aqui. Porque no caso você entra de um lado, passou dentro da pérolazinha. Isso, ó. Agora eu vou colocar a pérola aqui, ó. E daí pra voltar, não dá pra voltar pelo mesmo... Volta o mais próximo possível, mas não no mesmo buraquinho. E atrás sai no mesmo, ó, pra não ficar marcado na cabeça. E dá uma puxadinha pra dar fungadinha no olho. Porque no caso dos buraquinhos, elas vão ficar na lateral, né? Ela vai dar aquela viradinha, né? Isso, exatamente. Faço isso 2 vezes, pra ter certeza de que não vai Firmar soltar. mesmo. Ainda mais se vai criança, vai mexer, coisa assim, né? A questão da segurança. Eu não costumo usar cola quente quando criança vai, né, em pecinhas pequenas, quando criança vai manusear, porque é perigoso, né, soltar. Descolou. A colinha já vira uma coisa pra botar na boca e tudo, né? Não, e daí a pecinha também, né? Então, o correto é sempre costurar. Ó, aqui eu vou dar um pontinho pra arrematar. Um nozinho. E vou jogar longe a minha linha. A dica de sempre. Deixa sempre uma linha
E passar a tesoura, por favor. E no caso, né, a parte de trás ficou mal e mal, 2 pontinhos. Mal, não se Mal dá pra percebe ver. quase, né? E pronto. Agora vamos fazer o bigode. Eu fiz de um lado para adiantar o passo, mas a gente vai fazer do outro. Nunca faz o olho e já passa pro bigode, porque no que você for puxar vai afundar mais o olho, vai... Então, sempre arremata. Cada partezinha arremata. Porque senão o olho já vai dar aquela caída, né? Exato. Isso, vamos fazer o bigodinho. Então, a gente vai começar aqui por baixo, que eu também não fiz para deixar para fazer com vocês. Opa. Ó, entrei aqui e vou... Por baixo do bigode. Por baixo do nariz. narizinho, por isso que ele fica uma beiradinha. E vou sair aqui mais ou menos. Aí isso vai de olhômetro mesmo, né? Onde estaria o outro bigode. E vou puxar. Pode marcar, tem umas canetas que apaga com calor. Quem tem mais dificuldade pode comprar uma canetinha daquela. Faz um desenho. Faz o desenho, porque depois você passa o secador ou o ferro e tá tranquilo. E no caso do bigode, se for pra quem estiver em casa tá arriscando, Cris, dá pra fazer o bigode quando ainda não tá cheio? Não é o correto, porque daí quando você encher a peça, ele não vai ficar na posição correta. Então, todos esses detalhes que são ponto reto, eles devem ser feitos com a peça cheia. Sempre com a peça cheia. Pronto, e aqui a gente nem dá nozinho, tá? A gente só joga bem longe, porque ela passou pela fibra, passou várias vezes no feltro, então não tem perigo, certo? E está pronto nossa cabeça. Então agora vamos passar para esse aqui que ele já tá adiantado. Nós temos a cabeça, né, prontinha, com todas as partes. A patinha já com o coração aplicado. E nós vamos montar o nosso gatinho. Passa bem em cima da costura e só no meinho. Ó. Primeira parte a ser colada, então é o corpo? É o corpo nas patinhas. Olha só. Vou colocar aqui e eu vou segurar. Porque é uma peça grande. Se eu deixar solta, ela não vai colar, né? Eu vou fazer pressão. E essa parte vai acabar já ficando em cima de onde a gente deixou o pezinho. Isso. A parte da areia, né? Já esconde também e essa parte que fica mais grossa, né? Agora vai ter a impressão de que não deu certo, vai cair. Não tem problema, tá? Porque vai a cabeça agora. Opa, Thalia, segura aqui pra mim. Thalita, desculpa. Segura pra mim. Ó, a mesma coisa aqui. Vou passar embaixo. E vou passar atrás, que ele vai grudar no corpo. Tá? Aqui eu posso passar mais. E já ficou escondidinho onde a gente fez o pontinho. Exato. Opa. Segura tudo junto. Segura tudo junto, aperta e fica segurando mais ou menos 1 minutinho ali, porque é bastante pressão, né? É o corpo, é a cabeça. E são 3 peças que estão bem cheinhas, Bem cheinhas, né? Elas acabam fazendo forças contrárias, fazendo pressão, né? Exatamente. Então, vamos fazer a florzinha, que é essa florzinha aqui, né? Que eu descobri, eu nunca tinha conseguido fazer ela à mão, né? Eu usava laços. E daí eu descobri isso aqui numa loja de variedades, tá? Bem baratinho mesmo. E é maravilhosa. Se for pra mim procurar isso aqui, tem um nome isso aqui, Cris? Se for pra alguém ir comprar? Sim, é gabarito de estrela. Gabarito de estrela. Então, o que eu faço? Eu faço isso aqui. Passo aqui, certo? E agora, desculpa que é virado. E agora eu vou começar fazendo isso aqui, ó, sempre um 8. Ó. Vai, passa do outro lado. Lembrando que nem virou ali, é a parte brilhosa pra cima. Pra cima, A parte brilhosa pra cima. Quando eu acabei, eu começo a contar, porque eu vou ter que passar 3 vezes
em cada ponta. No mesmo lugar, para não ficar uma ponta com mais e outra com menos. Tem 6... São 7 lados. 7 lados. Ó, voltei para inicial. Aqui a gente já começa... Tá, um Aqui pedacinho. no meio. Isso. Obrigada. Agora, olha o que a gente faz. A gente passa uma agulha, que já tem a linha. Pode ser qualquer cor, porque vai ficar escondidinho. Certo? Passa aqui pelo meio. Ah, tem aquele buraquinho. Tem um orifício aqui, ó. Ah, bem no meio tem um buraquinho. Vamos passar por aqui. Ó, Fica mais fácil. é mais fácil, estão vendo? Então, a gente vai dar uns pontinhos ali, que é pra nós conseguirmos segurar a nossa florzinha. Passa pra lá, passa pra cá. Isso várias vezes. E esse kit que tu comprou, por exemplo, ele já veio mais tamanhos ou cada peça... 3 tamanhos. Ele vem com 3 tamanhos. Esse que a gente tá usando aqui é o médio, É o né? médio, e daí tem um bem pequenininho. Então, vamos lá. E agora... Ó, como ele é de silicone, ele entorta, então é fácil de soltar. Agora aqui, ó, vai um pontinho de cola, a nossa cola quente. Que é aquela parte onde a gente começou em cima Exatamente. de onde tá o pontinho. E aqui a gente coloca um pontinho de cola quente também, que é pra linha não soltar. E ele vai ficar escondidinho, não tem Não vai problema. dar. Exatamente. Ah, porque Vou daí a tirar gente fez uma 3 camadas de Isso. cada. Se a gente não contar direitinho, vai ficar algumas pétalas com mais E outras camadas. Olha só. E aqui está a nossa florzinha. Igualzinha. Aqui daí eu já apliquei uma pérola, né? Você pode aplicar uma pérola, um botãozinho. Fica uma graça. E ó, como eu disse, vem em 3 tamanhos. O grande, o médio e o pequenininho. Certo? Então, agora vamos acabar de decorar o nosso gatinho. Né? Vamos colocar a flor no rabinho. Também com pinguinho de cola quente. Também com pinguinho de cola quente. A cola quente, para esses detalhes, ela é maravilhosa. E também é uma coisa rapidinha, né? Deu uma Rapidinho. seguradinha ali, quando vê já... E os lacinhos, né? É o que eu digo, a decoração faz toda a diferença, né? E o gato tá marrom, ele tá neutro, né? A partir do momento que tu começa a dar cor pra ele, Isso. se ficar tudo azul parece que ele é de menino, se ficar com detalhe rosa, vai do gosto e do que vai ser usado, né? Eu tenho uma aluna que fez ele em branco e com os detalhes em rosa. Nossa, ficou muito lindo. O gatinho mesmo em branco. O gatinho em branco. E daí com os detalhes em rosa. Ficou muito fofo. Então, Cris, nosso gato tá pronto. Pra quem estiver em casa, se for preparar, vou começar a peça e vou até finalizar, porque aqui a gente vai pulando umas etapas, já tem umas etapas começadas. Vai uma média de quanto tempo? 50 minutos, 1 hora, Vai aproximadamente. do tempo. Então tá. Cris, a gente vai te prometer voltar aqui Ai, que e bom. mostrar outras peças. Mas assim, se alguém quiser te procurar pra fazer encomendas ou pra até ter aula, não sei como é que tá a tua disponibilidade, queres deixar o teu contato? Quero. Vou deixar meu WhatsApp, né? Meu telefone. Então é o 98916-1911. E tem a minha página no Face, que é a Cris Artes. Também lá o pessoal vai estar encontrando os moldes, né? Que vai estar Sim. disponibilizando as Esse peças. e outros moldes também estão disponíveis lá. Pedidos, é só procurar a Cris. Então tá, Cris, muito obrigada. Quer deixar um abraço, um beijo pra alguém, pras alunas, pra mãe? Quero sim. Primeiro eu quero te agradecer, né? Essa oportunidade de estar mostrando meu trabalho. Quero deixar um abraço bem grande para minha mãe, que é minha incentivadora e minha ajudadora em todos os momentos, e para todas as minhas alunas queridas. Então tá. Chico, a gente volta contigo no estúdio. Obrigado, Thalita, Cris, beijão, muito legal ter o artesanato Cris Arte aqui de Rio do Sul. Um beijo para você, viu, poderosa? Nós voltamos amanhã, um bom almoço, te cuida, grande dia, um bom mês. Até amanhã, tchau.